Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. Com o cenário atual da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul e das mudanças climáticas que afetam todo o planeta, a sustentabilidade ambiental emergiu como uma necessidade de sobrevivência. Os desafios ambientais são cada vez mais complexos e exigem uma abordagem coletiva. Por isso, é tão importante que a população entenda que a compreensão de que as ações individuais e comunitárias, mesmo em uma escala local, têm um impacto significativo no panorama global. Pensar globalmente e agir localmente. Esse é o assunto que será debatido no programa de hoje. Quem participa conosco é a pesquisadora e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Alacoque Lorenzini Erdmann, e a coordenadora do mestrado em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana, Dirce Stenbachs. Sejam bem-vindas ao programa Novas Fronteiras. Eu começo então perguntando para a professora Alacoque. Professora, de que forma a degradação ambiental, como o desmatamento e a perda de habitats naturais, influencia na propagação de doenças? Bom dia a todos e todas. É com muita satisfação que eu participo desse momento muito especial, onde todos estamos sentindo o quanto a degradação da natureza, do ambiente, está interferindo, enfim, afetando a vida dos nossos cidadãos, não só do Rio Grande do Sul, como de Santa Catarina, como em outros contextos da sociedade. A degradação do ambiente, ela propicia, sim, a emergência de doenças, principalmente porque diminui a resistência orgânica ou física, ela propicia a possibilidade de maior riscos, quer pelos contatos em agentes nocivos, quer pelo contato com outras pessoas que também estão acometidas de doenças e, por outro lado, a incapacidade que o organismo possui para fazer frente a essas agressões que são provocadas não só por uma questão de degradação propriamente dita, mas como também pelo afastamento do homem, do ser humano, da natureza da vida, da natureza na sua gênese, na sua concretude. E professora Dirce, como que as políticas de saúde pública podem ser integradas, então, a iniciativas de sustentabilidade ambiental para promover, então, um ambiente mais saudável e resiliente para as gerações futuras? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui com a professora Alacoque, que é uma grande pensadora nessa linha, né, da sustentabilidade, e dizer assim, que para mim, diante de tudo que estamos vivendo agora, nós especialmente aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, é muito mais do que um alerta. Na realidade, nós estamos diante de um fenômeno e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, eu entendo assim hoje, para fazer uma grande mudança de pensamento. Eu penso que, quando a gente fala políticas de saúde, nós precisamos pensar nesse sentido mais ampliado a saúde conectada com o meio ambiente, com todas as coisas. O meio ambiente em si, ele não é um objeto, algo que pode ser tratado de qualquer forma. O meio ambiente é um sistema vivo. Infelizmente, ele não foi considerado e ainda não está sendo considerado dessa forma. Então, pensar hoje políticas de saúde é pensar numa reforma do próprio pensamento, como nos diz Edgar Morin. É a gente ampliar a nossa percepção, olhar para o todo, pensar globalmente e pensar em ações muito pontuais, muito práticas, intersetoriais. Quando eu penso saúde hoje, eu preciso pensar na segurança. Quando eu penso num plano de gestão de município ou em âmbito de saúde, eu preciso já pensar que consequências isso vai ter para aquelas pessoas, para aquelas famílias, e aí considerar o ambiente como de fato um sistema vivo que nos rodeia, que precisa de nós assim como nós precisamos dele.
Então, eu penso que é realmente uma reforma do pensamento. Eu estou hoje muito mais convencida do que já estava antes. E quando a gente pensa hoje educação ambiental, eu acho que tem que começar pelas crianças, e já começou. Eu até considero que a nossa geração, lá dos 40, 50, 60 anos, foi a geração que não aprendeu a cuidar e a proteger do meio ambiente. As crianças hoje, felizmente, elas já estão sendo educadas nas escolas, nas próprias famílias, a terem novas práticas, boas práticas de cuidado ambiental. E que, com certeza, está muito relacionada a essa questão da saúde, quando a gente fala políticas de saúde. A política de saúde não está algo que está fora de nós. Ela começa por nós, começa por mim, começa por você, começa por todos nós. Então, cada pensamento evoluído, e isso para mim hoje é inteligência, é realmente um pensamento evoluído que consegue olhar para o seu entorno, que consiga olhar para o lado e dizer, não, isso tudo depende de mim. Ou eu passo a ter boas práticas, ou a gente vai seguir vivendo o que estamos vivendo aqui no Sul. Infelizmente foi aqui no Sul, mas nenhum dos nossos estados do Brasil está livre disso. Santa Catarina também começou a ter problemas agora nos últimos dias. Hoje foi o nosso estado, amanhã poderá ser qualquer outro estado, e isso a gente está vivendo concretamente. Acabamos de sair do grande fenômeno pandemia. Se a gente se perguntar também por que essa pandemia, por quê? Ela decorreu de quê? Também, se formos a fundo, tem uma série de questões ambientais envolvidas. E a pandemia foi geral, foi mundial. Então, ontem ainda estava conversando com uma pessoa da Alemanha, no sul da Alemanha, estão tendo enchentes severas também, assim como nós tivemos aqui no sul. Então, é uma questão que precisa ser pensada, sim, por todos os países. E, professora Alacoque, que medidas políticas, então, são necessárias para promover a sustentabilidade ambiental no âmbito nacional e também global? Nós já temos políticas que estão intensificando a cultura da sua apropriação no contexto planetário. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por si só, eles já são políticas que, bem seguidas, eles nos vão dar um avanço em relação à degradação ambiental, à melhor qualidade de vida, entendendo que melhor qualidade de vida não é mais ter, e sim poder viver e poder estar mais integrado com os princípios e com aquilo que a natureza nos propicia, e como espaço no qual nós viemos e nos mantemos, e a nossa vida depende da natureza. A compreensão de que a nossa vida depende da natureza, ela vai nos levar a sair dessa era moderna, desta era de muito ter, desta era de muitos avanços que foram importantes, sim, para o conforto, o bem-estar do homem, mas que fugiu muito dos aspectos que envolvem o viver humano em relação à natureza em que nós nos encontramos, que é a Terra. Nós vivemos na Terra, a nossa vida se encontra nesse espaço, e caminhando agora para a pós-modernidade ou contemporaneidade, com certeza coaduna-se com a ideia apresentada pela doutora Dirce de que precisamos mudar o pensamento, precisamos mudar o nosso modo de viver, e a compreensão de que quanto mais o ser humano cuidar da sua vida, mais ele vai estar cuidando da natureza, porque é a natureza que vai propiciar e que propicia sempre o melhor viver, a melhor qualidade de vida. Oxalá que a sociedade, com todas essas catástrofes, sim, sinais de degradação, possa refletir e chegar a essa compreensão mais avançada e mais coerente para com a sua
realidade e para com os requisitos que propiciem esse melhor viver. E aqui eu incluo também não só a integração com a natureza, mas a valorização da natureza propriamente dita. E essa valorização é o maior potencial que o homem tem em suas mãos, o ser humano, a sociedade tem em suas mãos para propiciar essa melhor condição de saúde e propiciar um cuidado mais assertivo e mais afinado ou mais aderente à natureza da vida. Cuidar do ser humano é cuidar da vida, da vitalidade do seu viver, do ser humano integrado à natureza. São os desafios para os cientistas, são desafios para a sociedade no seu todo e tem implicações em todos os segmentos. Não só na saúde, não só na educação, mas em todos os segmentos da organização da sociedade, precisa nos levar à compreensão e à melhor inserção ou aderência à organização da natureza. E aí vários pensadores nos colocam que, no momento em que o ser humano, os cientistas, entenderem melhor a organização da natureza, vamos entender melhor o que é qualidade de vida, o que é bem viver, o que é realmente viver com saúde e viver realizado em termos do que compõe a natureza do ser humano. E, professora Dirce, sobre educação ambiental, qual o principal papel e a importância também do papel das universidades nesse momento? Eu, enquanto a professora Lacoque falava dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são uma riqueza enorme, e há quantos anos nós temos esses objetivos, e até me perguntava, de fato, até que ponto nós conseguimos fazer frente, estamos conseguindo, né, trabalhar nessas metas que são até 2030. Mas, paralelamente, nós temos a Laudato Si, que é do nosso Papa Francisco, que é uma grande liderança mundial hoje, um grande pensador nessas questões ambientais. E essa encíclica, digamos, a Laudato Si, vai fazer 10 anos agora. E ela traz de forma muito clara, muito objetiva, essa relação do ser humano com o ambiente, essa interconectividade entre tudo que existe. E eu me parece que essa é uma grande desconstrução que precisa acontecer em nós. Edgar Morin, eu gosto muito desse autor, porque quando a gente fala nas questões ambientais ou numa visão mais sistêmica, é um dos pensadores mais lúcidos e mais coerentes assim que eu aprendi. Então, desaprender, para mim, esse é o grande desafio. Nós precisamos desaprender uma série de coisas. Por exemplo, quando a gente fala na questão das necessidades humanas básicas, por que nós precisamos tanto para viver hoje? Se a gente pode viver de forma simples, com o básico, com as nossas necessidades, Wanda Horta, nossa teórica de enfermagem, já trouxe as nossas necessidades básicas. Por que a gente precisa de tantas coisas hoje para viver? E tantas coisas, com facilidade, nós descartamos uma série de coisas. Esse calçado não dá mais, o descarto de qualquer jeito, em qualquer lugar. E é esse acúmulo, esse pensamento de não pensar no outro, de não conectar essas coisas todas, que acabaram levando a gente para um fenômeno, digamos assim, para uma sociedade doente. Eu não sei se vocês já se questionaram, mas eu preciso trazer isso aqui em nossa discussão. Por que em nossas cidades nós temos tantas farmácias? Não sei se alguém já se perguntou. Por que nós temos tantas farmácias? Para mim é um sinônimo de uma sociedade doente. Do contrário, nós deveríamos ter muito mais praças. Em cada lugar de farmácia nós deveríamos ter praças para as pessoas sentarem, conversarem, dialogarem. Aqui no sul seria o chimarrão, enfim, em outros lugares uma cervejinha, seja o que for.
mas a gente deveria ter muito mais espaços para as pessoas sentarem juntas, conversarem. Outra coisa, enquanto a professora Alacoque falava, que me veio em mente também, eu acho que o sentido hoje da coletividade, do trabalho colaborativo, colegiado, nunca teve tanto sentido como tem hoje. Não sei se todos já aprenderam e se deram conta, mas hoje necessariamente nós somos forçados a conversarmos uns com os outros. Pensar num plano de gestão hoje é conversar e ouvir as pessoas, ouvir todos os envolvidos. Entra a questão da intersetorialidade. A professora trazia a questão também da ciência hoje. A ciência era pouco ouvida e é pouco ouvida. Nós agora, talvez essa enchente toda não precisava ter acontecido, esse fenômeno catastrófico climático, se a gente tivesse ouvido cientistas. A Dilma, na sua época como presidente, investiu muito dinheiro pensando nas questões ambientais preventivas. Eu não sei aonde está todo esse trabalho hoje. Então é isso, nós precisamos ouvir mais a ciência, nós precisamos nos ouvir uns aos outros. E talvez a gente voltar a questões muito básicas. Por que eu preciso tanto para viver hoje? Por que eu preciso de tantas vestes, tantos calçados, tantas coisas tão sofisticadas? Quando a gente, em tempos idos, eu ainda sou de uma família que a gente vivia com o básico. Era um celular por família, era uma série de coisas. É claro que eu não quero comparar, porque hoje, né? Mas eu acho que a gente precisa voltar, repensar e desconstruir algumas coisas que estão em nós. Então, quando a gente fala educação ambiental hoje, é começar por esse básico. E também eu quero acreditar muito nas crianças. As crianças estão muito mais receptivas, mais abertas a fazer esses diálogos. Eu me lembro de um sobrinho meu, ele dizia, meu Deus, ele via um papel na rua, em qualquer lugar, ele dizia, tia, eu preciso recolher esse papel, eu não posso deixar. E hoje eu vejo pessoas adultas caminhando na rua, comendo um chocolate, alguma coisa, uma bala, e largar o papel em qualquer lugar. Esses comportamentos que são muito pequenos, muito simples, mas que em âmbito local fazem a diferença. Eu estou escovando os dentes. Eu não preciso deixar a torneira aberta, né? A gente tinha um costume porque tinha água sobrando. Nós não temos água sobrando hoje. Nós não temos. Então, são pequenos gestos. Eu tenho um saquinho de leite, como me disse uma senhora ali da reciclagem. Não custa passar uma água, porque esse material pode ser reciclado. Passa uma água, deixa esse material em condições, comece a separar o seu material em casa. Então, essas atitudes, para mim, essa questão da educação ambiental passa por questões atitudinais ou comportamentais muito simples, que estão em mim, que estão em você, em cada um de nós. E se a gente começar por isso, com certeza nós teremos um impacto global de sustentabilidade, né? Então, o meu pensar vai muito por essa lógica. Eu acho que a gente precisa, sim, começar a desconstruir em nós questões muito básicas e realmente a voltar a aprender questões muito simples do nosso cotidiano. São pequenos gestos, né, professoras, que se cada família, se cada pessoa fizer, a gente pode mudar o futuro, né, fazer alterações, então, para as novas gerações, que são nossos filhos, nossos netos, né, que podem evitar muitos impactos, né, como a gente teve agora dessa catástrofe aqui que atingiu o Rio Grande do Sul. Eu quero, então, agradecer a presença de vocês por estar conosco aqui no programa Novas Fronteiras, falar sobre esse tema tão importante. Professora Alacoque, muito obrigada pela sua presença. Professora Dirce, agradeço também por estar contribuindo conosco aqui. Eu penso assim que a gente tem uma grande oportunidade. Eu só gostaria de deixar essa palavra final ainda. Nós estamos, embora vivendo essa catástrofe climática aqui no sul do Brasil, mas nós temos uma grande oportunidade. Eu quero acreditar muito nisso. A solidariedade que vem do país inteiro mobilizou todas as pessoas. Eu até fico muito emocionada quando eu penso nisso. A gente não tem a dimensão da força do nosso país. O nosso país é um país gigante, não só em dimensões geográficas, ele é grande, ele é grandioso em solidariedade, em forças vivas, em energia prospectiva. Eu acho que a gente tem que se apegar nisso hoje sim.
Agradeço esse pessoal do Amazonas que está ali com a professora Alacoque nos acompanhando. Obrigada pela solidariedade de vocês, a gente sente isso na pele, cada gesto que eu vejo, assim, as pessoas de fato estão mobilizadas. E eu quero ficar com esse pensamento muito positivo de que nós em pouco tempo iremos reconstruir, renovar. Reconstruir, alguns já estão questionando, é renovar mesmo o nosso estado de um novo jeito que possa talvez ser exemplo para muitos outros estados. E nós aqui de Manaus também agradecemos a oportunidade de estar debatendo um tema que é da maior relevância e para o qual nós temos muito que aprender e somos corresponsáveis pela construção de uma sociedade com melhor saúde e de uma sociedade com uma civilidade humana mais amadurecida. O nosso muito obrigado. E oxalá que novos dias surgirão com novas luzes e novas possibilidades do ser humano ser mais feliz. Eu agradeço também a presença de vocês de casa. Para rever esse programa, pode acessar o nosso youtube.com/UFNTV e as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Até mais, tchau, tchau!